Na semana passada, falamos sobre os tipos de telhas que você pode utilizar na sua casa. E hoje eu vou te explicar quais são os tipos de estrutura que você pode utilizar e quais são esses materiais que são utilizados. E se você quer saber mais sobre isso, me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre obras, decoração, projetos e também sobre manutenção. Muitas pessoas ficam na dúvida de qual material utilizar para fazer o seu telhado. E a gente tem algumas variáveis que temos que nos atentar para fazer essa escolha. Quando a gente está falando dos materiais, nós temos basicamente dois, que são as estruturas metálicas e as estruturas de madeira. Fora esses, não temos mais muitas opções, porque esses realmente são os materiais de melhor custo-benefício e são os mais moldáveis, né? Em que a gente pode fazer toda uma trabalhabilidade com eles, de formas, de recortes, soldas, e com isso a gente consegue ter esses telhados de formatos diferentes, com várias águas, com vários desenhos, e isso facilita muito na hora do trabalho. E a primeira parte que a gente tem que se atentar na hora da escolha da estrutura desse telhado é justamente o tipo de telha que você pretende utilizar. A escolha dessa estrutura ela vai se influenciar muito pelas telhas por conta do seu peso e do seu formato. Alguns formatos de telhas são mais pesados e necessitam de uma estrutura um pouco mais robusta, e alguns formatos de telha são mais leves e também não necessitam de uma estrutura tão robusta. Então isso já é o primeiro ponto que a gente analisa quando vai escolher um material para fazer essa estrutura. Se você tem, por exemplo, um telhado colonial, que são telhas menores que necessitam de maior quantidade de material e também são mais pesadas, já é mais recomendado você fazer um telhado de madeira, porque a madeira ela é um elemento maciço e ela consegue resistir um pouco mais a esse peso. E quando você tem uma quantidade maior, ela acaba saindo mais cara. Por exemplo, se você quer utilizar um telhado colonial com telhas de barro na sua casa, é mais interessante que você utilize a estrutura de madeira, porque você precisa de uma maior quantidade de material, porque você tem que espalhar mais ripas, mais madeiras em alguns lugares, para você conseguir sustentar e posicionar todas essas telhas no local, e elas também têm um peso um pouco alto, então você precisa também de uma grande quantidade de madeira para conseguir estruturar isso. E elas são maciças, então elas vão conseguir resistir mais a esse peso. Se você utilizar uma estrutura metálica, você vai ter que colocar elementos muito grandes para conseguir sustentar esse peso, porque ele é um material oco, então ele precisa de uma resistência maior nas paredes, e quanto mais grosso esse ferro, mais caro ele sairá. E aí nesse caso, pode ser que uma estrutura metálica saia mais cara do que uma de madeira. Por isso que a gente recomenda a de madeira para esse tipo de telha. Outro tipo de telha também que é muito comum a gente utilizar, que são as telhas de fibrocimento. Nesse caso, é melhor a gente utilizar já uma estrutura metálica, porque nós temos telhas de dimensões muito grandes e a gente não precisa então de vários suportes. A gente pode ter alguns suportes, dependendo do tamanho da telha, somente na sua parte inicial e no seu fim, ou seja, bem no início da telha e já no final no encontro com a outra. A gente não precisa de nenhuma estrutura intermediária. Obviamente que se essa telha for bem grande, né, se ela for daquelas telhas de 3,66, por exemplo, você vai ter que ter estruturas intermediárias, mas não na mesma quantidade do que um telhado colonial. E isso faz você economizar com material. Como elas também são mais leves do que as coloniais, elas também não gastam tanto material para isso. E é por isso que nesse caso é mais interessante a estrutura metálica, porque você vai conseguir utilizar materiais de menores dimensões e o ferro nesse caso vai compensar mais, porque ele vai ser uma estrutura mais leve para sustentar essas telhas que são mais leves e sairá mais barato com certeza. Uma outra coisa também que é importante ressaltar é no tamanho dos vãos que você vai ter desse telhado. Se você tem uma casa com laje, por exemplo, em que você pode utilizar de vários apoios para aquele telhado, você pode utilizar uma estrutura de madeira comum, porque você vai conseguir utilizar vários apoios ali em cima daquela laje e com isso o seu consumo de madeira vai ser menor, porque você não vai precisar de madeiras muito grandes para conseguir vencer aqueles vãos, porque você vai ter vários pontos de apoio que vão facilitar isso. Já no caso de você ter vãos maiores, com a estrutura metálica você tem mais trabalhabilidade. Você consegue fazer tesouras, como chamamos, né? Aquelas estruturas em treliça, que elas conseguem resistir mais a alguns pesos, e com isso você consegue vencer vãos maiores. E isso traz grande comodidade e também economia na hora de fazer essa estrutura. Uma outra coisa também que é importantíssimo a gente ressaltar na hora de escolher o seu tipo de estrutura é a região em que você se encontra.
Se você mora numa região de praia, por exemplo, já não é aconselhado você utilizar uma estrutura metálica, porque ali nós vamos ter a presença da maresia, e essa maresia ela vai acentuar o processo de corrosão desse metal. Então você vai ter que ter uma manutenção muito mais rigorosa que acaba se tornando inviável. E aí você vai ter que fazer várias intervenções de trocas de peças desse telhado constantemente, porque a maresia vai estar corroendo aquela estrutura e você vai ter problemas logo. E aí nesse caso, independente do tipo de telha que você vai utilizar, é recomendado sim a estrutura de madeira, não por questões de peso nem por questões de vãos, mas por questão de durabilidade, que aí você vai ter a madeira durando muito mais tempo do que o ferro nessa região. E outra coisa falando da região, é se você tem a disponibilidade daquele material. Podem existir regiões em que a chegada do aço, do ferro, é mais barato do que a madeira, e aí você tem que fazer esse comparativo. Por isso que não tem como eu dizer assim, que para esse tipo de telha, você vai ter esse tipo de estrutura que é melhor. Para esse outro tipo de telha, o outro tipo de estrutura já é melhor. Tem que ser feito um comparativo com todos esses pontos que eu falei aqui nesse vídeo, para você conseguir se balizar em qual que é o mais vantajoso, tanto em termos de custo quanto em termos de durabilidade. Assim você vai saber qual que é o melhor tipo de estrutura para você utilizar. Portanto, a recomendação que eu te dou é sempre procurar um profissional que ele vai te ajudar a fazer essa escolha. Ele vai saber quais são os melhores locais para você olhar esses materiais, vai saber qual o tipo de telha que você quer utilizar e também para calcular todo aquele peso e saber qual é a estrutura necessária para sustentar tudo aquilo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Bem, galera, e é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e eu espero vocês na semana que vem. Um abraço e até a próxima.